Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma semana com Eu, Você e a Bíblia no livro de Gênesis. Hoje quem entrou um pouquinho atrasado fui eu, né? Mas eu já estou por aqui, estou aguardando a sua chegada, ok? Hoje nós vamos começar a semana conversando sobre Gênesis capítulo 13. Então vou saudando aí o pessoal que vai entrando por aqui. Olá, Arnaldo, boa noite Maristela. Bem-vindos. Olá, Dani, que bom que você está aí de volta com a gente. Fabiana Guzmão, bem-vindo também. Sônia Casais, Poliana, Ian. Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Vamos lá, hoje nós vamos conversar baseado em Gênesis capítulo 13. Então vai pegando aí a sua Bíblia, vai abrindo. A Dani voltou, é isso aí, que bom. Olá, Regina Miraca, Antônia, Toninho, Márcia Amaral, Ilse e Saulo, Arlindo. Bem-vindos, boa noite para todos vocês. Muito bem, pessoal, chegando por aqui. Olha a Elida aí com a gente também, Simone. Marcos Miraca, bem-vindo a todos vocês. Vamos orar? Enquanto isso o pessoal vai chegando por aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo final de semana que nós tivemos e pelo início de mais uma semana, pela oportunidade, Senhor, de ao longo dessa semana nos encontrarmos no final de cada dia para estarmos participando dessa live do Eu, Você e a Bíblia, estudando a Tua Palavra no livro de Gênesis. Nosso desejo com isso não é apenas curiosidade, mas é o desejo de ouvir realmente a Tua voz e receber a revelação do Teu coração através do Teu Espírito para a nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que se encontra aqui conosco, obrigado por aquelas que ainda vão estar chegando, por aquelas que vão ter acesso à live mais tarde. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, infinitas para conosco, Senhor. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver quem entrou enquanto eu estava orando. Carmen Silvia, Débora Gondinho, bem-vindas vocês. Gustavo, pastor Gustavo aí com a gente. E a Noêmia também aqui conosco. Bem-vindo todos vocês, ok? Muito bem, vamos lá. Gênesis capítulo 13. A gente viu Gênesis 12, né? A promessa de Deus aí para Abraão, né? E vimos que Abraão está começando a sua jornada, né, com Deus, aprendendo a andar com Ele, conhecê-lo. E uma das coisas que a Bíblia mostra para a gente na história desses homens e dessas mulheres no Antigo Testamento é que Deus realmente ele se relaciona conosco por causa do coração dele, da aliança dele. Mesmo aqueles homens que foram tementes a Deus, que andaram com ele, falharam, e suas falhas nunca foi um impedimento para o relacionamento de Deus com eles. O que sustenta essa relação é a aliança de Deus conosco, e a gente começa a ver isso na vida de Abraão. No capítulo 13, nós vamos ter uma situação que vai ser apresentada para nós, um problema, na verdade, que é causado por aquela questão de Abraão ter obedecido a Deus parcialmente quando ele saiu da sua terra e da sua parentela. Na verdade, não saindo da sua parentela, mas levando Jó, que é Ló, né, que era seu sobrinho, com ele, e isso vai gerar agora uma situação complicada, né, para a vida de Abraão, e nós vamos ver novamente que a promessa de Deus está firmada no caráter de Deus, naquilo que Deus projetou fazer e pretende fazer, e não
na nossa capacidade pessoal, ok? Então vamos lá, vamos ler primeiro os versículos 1 a 13, depois nós vamos completar o texto aí com os versos 14 a 18. Eu vou ler todo os versículos, os 13 primeiros versículos, para a gente ter um contexto geral, ok? E aí a gente conversa um pouquinho a respeito deles. Então, do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã. Vamos lembrar que Abraão passou pelo Egito, mentiu lá para o faraó tomou a Sarai como esposa dele, Deus pesou a mão dele contra Faraó, e aí Faraó então fica sabendo que Sarai na verdade é esposa de Abrão e não sua irmã, fica bravo com Abrão e manda Abrão ir embora, né, da terra dele, embora ele permanecesse, né, com os presentes, com os dotes que ele havia recebido pela Sarai. E aí eles vão embora, levando consigo tudo aquilo que eles possuíam. É assim que termina o capítulo 12. E o 13 inicia-se dizendo: do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Então preste atenção que a ênfase aqui no texto está nessa questão de Ló ir com Abraão, ou seja, a ordem de Deus, sai da tua terra, do meio da tua parentela, não estava sendo cumprida por Abrão. Abrão estava carregando com ele o seu sobrinho Ló. Então Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Então, novamente, a gente vê essa postura de Abraão, né, uma postura de adoração, uma postura onde o coração dele, apesar das suas limitações, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, ele tem o Senhor como prioridade, né, no seu coração. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois moradores na mesma região, isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar os dois. Então veja, Abrão começa a ter um problema aqui com Ló, porque a bênção de Deus sobre a vida deles os leva a um enriquecimento. Não é? Tanto Abrão quanto Ló, eles se enriquecem materialmente falando. E aí, como eles andavam junto, Ló estava com Abrão, a terra começou a não comportá-los da maneira adequada. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam nessa terra. Então, preste atenção nesse detalhe de novo. Nesta época, os jebuseus, os ferezeus, os cananeus, né, melhor dizendo, os ferezeus ainda habitavam nessa terra. Mostra mais uma vez que o texto de Gênesis está sendo escrito para os seus primeiros leitores que não tinham vivido isso aqui muito tempo depois e que estavam vivendo nessa região ou conheciam essa região, mas os cananeus e os ferezeus já não habitavam mais nessa região. Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se tomares a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. De novo, tá vendo? A história está sendo contada retroativamente para alguém que está lendo esse texto sabendo que isso, a destruição de Sodoma e Gomorra já tinha acontecido. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Muito bem, vamos parar por aqui. É muito interessante
essa parte do texto. Então veja, como eu falei, Abrão ele começa a ter um problema aqui, porque na verdade ele não fez aquilo que o Senhor havia dito para ele fazer de uma forma minuciosa. Deus havia dito para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Não era apenas para Abrão sair da terra dele, era para ele sair do meio da parentela dele, ou seja, não era para ele levar nenhum outro parente com ele, a não ser a sua esposa Sarai e aquilo que lhe pertencia. Mas ele leva Ló consigo. E aí Ló está andando com Abrão, e como nós vimos no texto aqui, ambos começam a se enriquecer, a possuírem muitos bens, e daqui a pouco a terra que eles estão ocupando já não comporta mais os dois, e aí os pastores de Abrão, ou seja, os empregados de Abrão que cuidavam das ovelhas, dos gados de Abrão, começam a brigar com os empregados, os pastores que cuidavam das ovelhas do gado de Ló, e eles começam a ter complicações, dificuldades com relação a isso. Aqui a gente pode puxar um pouquinho, né, para dar uma contemporaneizada, ok? Nessas situações, às vezes, que a gente vive quando a gente faz negócio entre família, né? Onde a gente tem sociedade entre um tio e a gente, entre dois primos, né? Entre, às vezes até mesmo entre dois irmãos, seja o que for, aí a gente começa a sociedade entre família, e negócio entre família é complicado, né? E é isso que Abrão está vivendo aqui. Ele está vivendo uma situação complicada com Ló, mas a situação complicada dele com Ló passa por essa perspectiva de que, se ele tivesse ouvido o Senhor e ele tivesse feito aquilo que o Senhor disse desde o início, essa situação não estaria ocorrendo, não estaria acontecendo. Mas o fato é que a situação ocorreu, aconteceu, Abrão não fez do jeito que o Senhor mandou, mas aí vem a primeira lição para a gente, né? Mesmo quando nós tomamos decisões, porque nós temos liberdade para isso, ok? Espero que você esteja percebendo isso nos textos, né, das Escrituras. No texto de Gênesis mostra muito isso para a gente. Eu já falei aqui, respondendo algumas perguntas na sexta-feira, né? Ao contrário daquilo que nos foi ensinado e que muitas vezes a gente mantém na nossa mente, né? Deus, ele não é alguém que fica medindo as mínimas ações da nossa vida, ok? Ele nos fez seres responsáveis, ele nos fez seres livres, ele nos dá a sua orientação, suas ordens, a sua direção, e a gente tem a liberdade de obedecê-lo ou não. E em obedecê-lo de forma estritamente de acordo com aquilo que ele está nos dizendo, ou parcialmente. Então é isso que acontece aqui com Abrão, ok? E quando Abrão desobedece a Deus, ou seja, melhor dizendo, ele não obedece a Deus estritamente, ele sai e ele leva Ló consigo, Deus não chega imediatamente a Abrão e diz para ele assim: você está me desobedecendo, você está errando. Não, porque por mais estranho que isso possa parecer, a Bíblia mostra isso para a gente. A Bíblia mostra que Deus interage conosco, que Deus não nos criou para ser autossuficientes, autônomos, né? Ele nos criou para termos relacionamento com Ele. Deus não nos fez máquinas programadas para Ele inserir lá o cartão da sua vontade no nosso coração, na nossa mente, e a gente agir exatamente do jeito que Ele quer. Não, Ele quer interação com a gente. É por isso que a gente pode orar. É por isso que a Bíblia fala em vários textos que Deus mudou de ideia, tomou uma decisão diferente depois que alguém esteve intercedendo, alguém esteve orando. Não é porque Deus ele é indeciso, mas é porque Deus ele tem essa dinâmica de relacionamento conosco. É isso que Ele deseja. Na soberania dele, Ele nos deu esse espaço para a gente poder interagir com Ele. Ele quer também saber da nossa vontade, se o nosso coração anda alinhado com o coração dele, desejando o Senhor. Ele se interessa por aquilo que é o desejo do nosso coração também, ok? E é isso que a gente vê acontecendo aqui. Então veja, por favor, você precisa ter essa perspectiva e essa percepção de Deus, ok? Não fique esperando que Deus vai, ou que cada detalhe da sua vida que aconteça de um jeito ou do outro seja Deus que está interferindo e pesando a mão, porque o que acontece, na verdade, é que Deus nos deu um mundo onde nós temos autoridade e liberdade para viver nele, embora estejamos
quem ainda não está ligado a Jesus, né, preso, na verdade, às estratégias de Satanás, e nós que já nos ligamos a Jesus precisamos estar atentos contra as estratégias de Satanás, ok? Mas nós temos liberdade, e Abrão tomou essa decisão e Deus não impediu. Deus não foi lá e disse para Abrão: Abrão, você está errando porque você está levando Ló com você. Não, ele deixou Ló ir com Abrão. Ele respeitou essa decisão de Abrão de fazer a coisa do jeito que ele achou que deveria fazer e não estritamente do jeito que Deus disse que deveria fazer. Agora, aqui vem a outra parte da lição que é importante. Nós também precisamos entender com isso que a gente vai ter que arcar com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Então veja, quando os pastores de Abraão, ou quando Abraão começa a ficar rico, e quando Ló começa a ficar rico e eles começam a ter problema, Deus também não vai lá interferir nisso, ok? Talvez a gente pudesse pensar: puxa, mas se Deus sabia que eles iam ter problema, por que Deus não afastou Ló? Não, Deus não vai agir assim. Mas muitas vezes a gente pensa isso em relação a gente toma decisões que não estão de conformidade estrita àquilo que Deus diz que a gente deve fazer. Deus não nos impede com relação a isso, mas aí a gente tem que entender que a gente vai ter que arcar com consequências com relação às nossas escolhas, ok? E Abrão tem que lidar com essa consequência. A consequência é que eles estão brigando. Agora, como é que Abrão lida com isso? Então esse é um outro ensino aqui das Escrituras que é muito bonito, né? Ver a postura do coração de Abrão. Abrão reconhece que ele errou, né? Abrão reconhece isso. Veja, o verso 8 diz assim: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê toda a terra não está diante de ti, peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Então, o que está acontecendo aqui? Veja, Abrão, ele é mais velho do que Ló. Pela cultura deles, Abrão tinha o direito de escolher. Ele tinha o direito de escolher qual terra que ele queria ficar, para qual lado ele iria. Ele poderia ter dito assim: olha, Ló, nós somos parentes, nós somos irmãos, a gente não deve continuar brigando aqui, então o negócio é o seguinte: eu vou ficar com essa área aqui, você fica com aquela área ali. Abrão tinha o direito de fazer isso, ok? Pela cultura deles, pelos costumes dele. Ló não iria estranhar isso. Mas o que Abrão faz? Abraão mostra aqui uma postura de um coração humilde. Abraão, ele tem aqui uma postura de abrir mão dos seus direitos. E ele chega a Ló e ele diz para Ló escolher. Certamente estava na consciência de Abrão a percepção de que ele tinha equivocado, ele tinha cometido o erro de levar Ló com ele. Ele não deveria ter feito isso. E agora ele está corrigindo isso, mas ele não corrige isso de uma forma arrogante, como se ele estivesse certo e Ló estivesse errado. Ele assume uma postura de humildade. Essa é uma postura do reino de Deus. E essa é uma postura do reino de Deus. Então veja, quando nós percebemos que nós falhamos ou que nós erramos com algo que Deus disse que nós deveríamos fazer, a única coisa que nós precisamos fazer é termos uma postura de humildade para lidar com as circunstâncias ou com as situações que estão diante de nós. Nós não precisamos. Arrependimento é uma mudança de atitude. Arrependimento não passa pelos nossos sentimentos, ok? Tem pessoas que acham que para se arrependerem, elas só estarão arrependidas se elas estiverem muito mal, se elas estiverem muito tristes, chorando. Eu não estou dizendo que às vezes o arrependimento não atinge as nossas emoções, às vezes atinge, mas o que eu estou dizendo é que arrependimento é essa postura que Abraão tomou. Para que haja arrependimento diante daquilo que nós estamos fazendo e que não está sendo feito, e a gente reconhece que não está sendo feito estritamente do jeito que Deus disse para a gente fazer. Tudo que a gente precisa fazer para se arrepender é tomar uma postura de humildade e dizer: eu vou fazer as coisas a partir de agora do jeito que Deus disse que era para fazer e não continuar fazendo do meu jeito. É isso que Abrão faz. Abrão, ele tem essa postura de humildade, como eu disse, ele poderia exigir, mas ele não exige, e ele chega para Ló e ele diz para Ló: olha, a gente tem que separar. Então, quando Abrão faz isso, ele está
se arrependendo, ok? Veja, ele está mudando a direção, ele está reconhecendo que ele tomou uma decisão que estava errada. O correto era ele ter feito aquilo que Deus havia dito para ele fazer, não levar Ló consigo. E agora ele está dizendo para Ló, olha, você precisa se separar de mim, mas eu vou te dar uma honra, ok? Eu vou te dar a honra de escolher para onde você quer ir. Então essa é uma postura de humildade presente na vida de Abraão, que nós precisamos aprender e que nós precisamos carregar. Essa postura de aprender a honrar outros é algo extremamente importante nos nossos relacionamentos no reino de Deus. Veja, eu não sei você, mas a maioria das vezes eu percebo que quando nós temos divergências com as pessoas e nós temos dificuldades com as pessoas, a maneira que nós achamos que nós temos que resolver os nossos problemas é discutindo com a pessoa e tentando mostrar para a pessoa que nós podemos ter errado, mas que ela também errou. E que ela precisa reconhecer também o erro dela. E quando a gente age assim, a gente não resolve nenhum problema. Abraão não tem nenhuma preocupação aqui de mostrar para Ló que ele estava errado. Abraão poderia chegar para Ló e poderia ter dito para ele, escuta, você está errado, eu sou aqui o patriarca, você me segue, você está usufruindo daquilo que eu estou sendo abençoado, isso está respingando sobre você, portanto, a partir de agora, nós vamos estar separados porque os seus pastores estão brigando com meus pastores e você está errado em fazer isso. Abraão não faz nada disso, Abraão olha e diz assim, eu errei. Ele diz isso para ele mesmo, eu errei, eu não deveria estar andando com Ló, então vamos resolver isso. Como resolve? Resolve passando a fazer as coisas do jeito que Deus disse que era para fazer as coisas. Então ele chega para Ló e ele diz, nós vamos separar, mas aí ele honra Ló, ele diz para Ló, eu quero que você escolha, para onde você for eu vou para o caminho contrário. Okay? Isso é honra. Às vezes nós queremos os nossos direitos. As Escrituras nos ensinam, Jesus nos ensina, o reino de Deus nos ensina que nós devemos abrir mão dos nossos direitos e honrar a outra pessoa. Mas a nossa cultura nos ensina que nós temos que brigar pelos nossos direitos e ao brigarmos pelos nossos direitos nós desonramos as outras pessoas. Muito bem, mas vamos continuar a história, porque agora a coisa vai passar para o lado de Ló. E aí o que acontece? Ló, ao contrário, ele não tem um espírito de humildade. Ele poderia ter, nesse momento da proposta de Abraão, virado para Abraão e ter dito de forma nenhuma, o senhor é mais velho, o senhor é o patriarca, o senhor é meu tio, o senhor escolha e eu vou para o caminho contrário. Mas Ló não faz isso. O que Ló faz? Ló tem os seus olhos tomados pela concupiscência. Ok? Veja, o primeiro movimento no Éden para que haja a queda é que o texto bíblico diz que Eva olhou o fruto e viu. E o texto aqui diz que então Ló ergueu, o verso 10, então Ló ergueu os olhos e viu ou observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar, era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste, assim os dois se separaram. Então Ló, ele se deixa atrair, deixa os seus olhos serem atraídos pelas campinas do Jordão. Ele é seduzido por aquilo que ele vê de bom diante dos seus olhos. Só que o texto nos diz que essa região que ele escolhe é a região aonde Sodoma e Gomorra estão estabelecidos. Olha só, o verso 12 diz, ora, Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. É interessante que nós vamos ver depois, amanhã, né? Está começando a semana, desculpa. Nós vamos ver amanhã a continuação disso e você vai ver que Ló, ele monta o seu lugar próximo a Sodoma entre as cidades do vale. Mas, bom, deixa que eu vou falar isso amanhã, você vai ficar curioso, ok? Então o texto diz aqui que Ló, ele vê toda aquela área que era maravilhosa, era um vale fértil, ok? Irrigado,
com bastante campo para o seu gado e tudo mais, e aí ele escolhe ficar com essa região, com essa área, e ele monta acampamento próximo a Sodoma e Gomorra. Enquanto isso, Abrão, ele fica na terra de Canaã. E o verso 13 termina essa sessão dizendo para a gente: ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, eu quero tirar mais uma lição para a gente aqui. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes aquilo que é maravilhoso aos nossos olhos está próximo de realidades, de pessoas ou de contextos aonde nós vamos estar expostos a pecados horríveis contra o Senhor. A Bíblia nos diz em 1 João que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, elas não procedem do Pai, ok? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque aquilo com os nossos olhos, porque aquilo que nós olhamos e que aparentemente pode parecer muito maravilhoso e pode parecer uma grande bênção para a gente, pode ser uma cilada e pode terminar acabando numa grande maldição sobre a nossa vida, quando a gente não se importa para obter aquilo que é bom aos nossos olhos, a gente se acercar e se aproximar de realidades que são horríveis contra o Senhor. E então Abrão, ele fica em Canaã, Ló fica com a parte boa da terra, mas a parte boa da terra coloca Ló próximo a Sodoma e Gomorra. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Será que coisas boas que você está tentado, a adquirir, ou propostas que aparentemente são boas, talvez até de trabalho, propostas financeiras, não vão colocar você próximo demais a Sodoma e Gomorra? Não vão colocar você próximo demais a realidades que são horríveis contra o Senhor? E aí pergunte para você mesmo: vale a pena? Vale a pena agir assim? Muito bem, vamos lá para a gente poder ir para a sessão final aqui. Outra coisa antes da gente ir para a sessão final. Pense também nas suas relações, qual postura tomar, não é? Você tem a possibilidade de tomar a postura de Abrão, sendo humilde e estendendo honra, ok? A pessoas com as quais você tem problemas familiares. Aqui é bem aplicável, às nossas relações familiares, mas pode ser a qualquer outro nível de relação também. Ou você pode tomar a atitude de Ló, que não é a de reconhecer que o outro merece honra e estar com seus olhos voltados apenas para você mesmo e para aquilo que você entende ser do seu direito. Essa foi a postura de Ló, não é? E como eu falei, amanhã a gente vai ver as consequências disso na vida de Ló, mas hoje nós vamos terminar essa live aqui olhando como o Senhor lida com a postura assumida por Abraão diante dele ter reconhecido o seu erro de ter levado Ló consigo e ter se arrependido e tomado a decisão de que ele precisava obedecer o Senhor e ele precisava se separar do seu sobrinho Ló. E ao fazer isso, fez isso com uma postura de estender honra a Ló e não exigir os seus direitos como o patriarca, não é? E aí então, como o Senhor olha isso, como o Senhor reage a isso? Veja os versos 14 e 18 agora. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom,
onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, veja só que coisa interessante. Ló olha para as campinas e ele escolhe as campinas do Jordão, que vai aproximá-lo da cidade de Sodoma e Gomorra, expô-lo a um estilo de vida, a uma postura assumida por um povo que era uma grande e horrível postura de pecado, né, contra o Senhor, ok? Deixa eu ver aqui como diz o verso 13, né? Eram pessoas extremamente malignas, praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então Ló, ao escolher as campinas do Jordão, ele escolhe uma terra boa, maravilhosa, só que essa terra boa e maravilhosa vai colocá-lo ao lado de um povo que é extremamente maligno e que praticam pecados horríveis contra o Senhor. Em contrapartida, Abrão fica com a terra de Canaã. Mas aí, como o Senhor lida com a postura de Abrão? O Senhor vem novamente falar com Abrão e ele faz uma promessa para Abrão. Ele diz que era para Abrão olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para todos os lados, ver até onde a vista dele alcançava, e que toda essa terra, até onde a vista dele alcançava, do Oriente, do Ocidente, Leste, Oeste, Sul, Norte, toda essa terra, Deus estaria dando a Abrão e aos descendentes de Abrão. E ele diz para Abrão que ele iria aumentar em muito a descendência de Abrão. Ele diz para Abrão que ele teria uma descendência que seria impossível contar, impossível enumerar. Veja, essa descendência da qual Deus está falando aqui não é a descendência dos judeus, ok? Essa descendência que ele está falando aqui é a descendência do reino de Deus, dos filhos do reino, daqueles que seriam alcançados de todas as nações da terra e que seriam herdeiros de Abraão, que seriam descendência de Abraão por causa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explica isso para a gente de uma forma muito clara no livro de Gálatas, no capítulo 3, no capítulo 4. Ok? Se você tiver curiosidade, basta você ir lá e ler. Então Deus responde à postura de humildade de Abraão, que estende honra a Ló, com uma postura de generosidade. O Deus que nós adoramos é um Deus extremamente generoso. Quando nós de fato obedecemos, quando nós reconhecemos que nós temos obedecido a Ele, mas não temos obedecido a Ele irrestritamente, e a gente se arrepende disso, o que Deus faz conosco é nos abençoar. Quando, reconhecendo isso, nós lidamos com humildade e lidamos com honra para com outras pessoas, o que Deus faz é nos abençoar, ok? Deus abençoa Abrão, e é isso que Deus faz comigo e com você. Deus nos honra. Veja, a bênção de Deus, Abrão honrou Ló, Ló não retribuiu a honra a Abrão, mas a bênção de Deus sobre Abrão trouxe a Abrão honra. Ele diz: eu vou te dar a honra de você ser o pai, o patriarca de um povo incontável, inumerável. É toda a descendência de Jesus Cristo, ok? Que vai vir como descendente de Abraão e que vai reunir as pessoas ao longo de toda a história para serem o grande povo de Deus. Esse povo é incontável. Essa é a honra que Deus dá a Abrão. Todos eles serão chamados em Cristo Jesus de descendentes de Abraão. Leia Gálatas 3 para você poder ver isso de uma forma mais detalhada. E qual é a reação de Abrão diante desta promessa que o Senhor faz a Abrão e diante dessa bênção que Deus dá a Abrão, honrando, né, como o patriarca do povo de Deus que vai ser formado em Cristo Jesus? A resposta de Abrão para isso é se mudar de onde ele está. Ele vai então para a região de Hebrom e ali ele novamente edifica, né, um altar, e ele dedica esse altar ao Senhor. Então você vai ver já, essa já é a terceira vez que se faz menção de Abrão edificando um altar.
Essa expressão no Antigo Testamento, edificar, altar, ela tem a ver com a ideia de consagração, ok? Cada altar, cada vez que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre um altar que é edificado ao Senhor, isso tem um elemento de consagração. A ideia por detrás disso é que a sua vida está sendo consagrada ao Senhor. Então, Abraão, mais uma vez, ele consagra a vida dele ao Senhor para cumprir com os propósitos do Senhor, que o Senhor tinha para ele, que o Senhor tinha para a sua vida, que o Senhor tinha para a sua história, ok? Essa deve ser a nossa postura diante das promessas de Deus para a nossa vida, diante das promessas que nos são reveladas nas Escrituras, diante daquelas promessas que o Senhor traz a nós através de palavras proféticas, ok? Que nos são entregues, que nos são dadas por intermédio do Espírito Santo, às vezes diretamente, às vezes usando outras pessoas. A nossa postura, a nossa reação diante do Senhor deve ser diante da fala do Senhor, diante dos feitos do Senhor, diante da intervenção do Senhor, diante da interação do Senhor conosco, deve ser uma reconsagração do nosso ser. Cada vez que Abraão ele edifica um altar, o que ele está fazendo é reconsagrando a sua vida ao Senhor. O que ele está dizendo é novamente: Senhor, tu és o meu único Deus, eu vivo para ti, o meu único interesse é que a tua vontade seja cumprida na minha vida e é eu estar comprometido com aquilo que o Senhor me chamou para viver, me chamou para realizar em teu nome. Isso é consagração. Então eu quero terminar essa live convidando você a começar essa semana com essa postura, a começar essa semana com uma postura de consagração diante de Deus. De repente, você, assim como Abraão fez, está vivendo aí um momento na sua vida onde você obedeceu ao Senhor, mas você o obedeceu parcialmente. Você não tem feito as coisas do jeito que de fato as Escrituras, Deus nos revela nas Escrituras que elas deveriam ser feitas. Se esse é o seu caso, pare agora, imediatamente, e apenas diga: Ló, siga por outro caminho, eu vou por aqui. Talvez você esteja insistindo com relacionamento, insistindo em um trabalho, insistindo em um posicionamento que o Senhor, você sabe que não é aquilo que o Senhor de fato disse para você fazer. Você está obedecendo ao Senhor, mas você não está obedecendo ao Senhor na sua inteireza. Então, se isso estiver acontecendo, eu quero convidar você a parar agora e dizer: Espírito Santo, eu quero dar honra às pessoas com as quais eu tenho tido problemas e dificuldades na minha casa, o meu filho, a minha filha, no meu casamento, meu esposo, minha esposa, seja o que for, mas eu quero agora tomar a decisão de que a minha vida pertence ao Senhor, eu quero consagrá-la novamente ao Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que eu quero viver para a tua honra e viver para a tua glória. Ajuda-me, Espírito Santo, ajuda-me a viver assim, ajuda-me a agir dessa maneira. Ajuda-me a não erguer os meus olhos e ser fascinado pelas coisas que estão ao meu redor, pelas coisas que o mundo tem a me oferecer, pelas coisas que às vezes até mesmo pessoas da própria igreja dizem para a gente e que são coisas que são boas, mas podem estar nos levando para perto de Sodoma e Gomorra, pode estar nos levando para situações e circunstâncias que vão ser horríveis diante do Senhor. Então, se essa é a sua situação, esse é o seu caso, esse é o momento oportuno. Pare agora e diga: Senhor, eu vou levantar um altar para o Senhor. Esse é o momento de você consagrar a sua vida novamente ao Senhor. Esse é o momento de você reconsagrar a sua vida a Ele. Veja, às vezes a gente pensa: não, eu já entreguei a minha vida para Jesus, ou eu já fiz uma oração de consagração. Abraão já levantou, esse é o terceiro altar que Abraão levanta. Levante altares, levante altares. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação, todas as vezes que você ver uma interação e uma ação de Deus, a palavra dele ecoando para você, a sua resposta precisa ser um altar levantado. Em outras palavras, a sua resposta precisa ser uma
vida de consagração ao Senhor, reconsagrar novamente a sua vida, reconsagrar a sua família, reconsagrar os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, reconsagre ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu levanto um altar para Ti agora, eu levanto um altar para Ti, eu levanto um altar no meu coração para o Senhor, eu me comprometo com o Senhor novamente. Obrigado, porque quando eu falho, o Senhor não desiste de mim, o Senhor continua olhando para mim, o Senhor continua se movendo em meu favor, e eu quero responder a isso, com consagração, com um reconsagrar da minha vida aos Teus propósitos, ao Senhor, aos Teus intentos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Ok, é isso aí, essa é a live de hoje, Deus abençoe você. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui, quem entrou depois que eu já estava falando, e vou aproveitar para lembrar você que a nossa live, ela fica salva aqui, ok? No Instagram da CP Vinhedo, então não perca a oportunidade de assistir desde o início. Se você entrou mais tarde, uma vez que eu a salvo, ela também fica lá no meu canal no YouTube, ok? Plataforma do Reino, você pode assistir por lá também. Vamos ver aqui quem mais entrou. Eu já tinha falado com esses aqui, com Gustavo, Noêmia, acho que foi a última que eu falei, né? Olá, Oswaldo, bem-vindo Noêmia, Angélica, Luquece, bem-vindo também, Sérgio, que legal que você está aqui com a gente, Viviane, bem-vinda, Ellerson, bem-vindo também, Cristina, Ivanilda, muito bom ter você aqui, Ivanilda, Norma, bem-vindo, Gava, bem-vindo também, Ana Kelly Churco com as meninas, bem-vindos, Janaíne e João, bem-vindos, Giovanni e Andréia, bem-vindos também, muito bom ter vocês aqui com a gente, Débora Caetano, eu quero te dar as boas-vindas também, Lucila, que joia, deu tempo de chegar por aqui, Lucila. É verdade, Dani, esse negócio de família é complicado. Fala, Rafael, bem-vindo. Josi, bem-vinda também. Exato, Ana Kelly, foi um grande privilégio para ele também. Oi, Valéria, que legal que você está aqui. A Rita também está aí com a gente, muito bem-vinda. Olha a Carol aí com a gente. Oi, Carol, boa noite. Isso aí, amém, irmãos. Glória a Deus. Muito bem. É isso aí, muito bem. Então, cumprimentei a turma. Muito bom ter vocês aqui com a gente, ok? Estamos só começando a semana. Amanhã a gente continua. Capítulo 14, amanhã a gente vai continuar vendo aí qual foi o resultado na vida de Ló, dele ter feito a escolha que ele fez, ok? Então não falte, uma boa noite, um bom descanso, beijo no teu coração, até amanhã às 18 horas. Fui!